quando o assunto é voto, segurança é mais do que importante, certo? Certo, Henrique. Eu diria fundamental. E é por isso que hoje você vai conhecer os dispositivos de segurança da urna eletrônica e quantos procedimentos a Justiça Eleitoral realiza para garantir que o seu voto não seja violado. Então vamos para o início de tudo, a fabricação da urna. Você já pensou em como ela é feita? Eu não tenho ideia, mas suponho que é um lugar bem secreto, tipo Casa da Moeda, algum lugar bem protegido. Eu sei que ela é um produto nacional. Você sabe como a urna eletrônica é fabricada? Não tenho a mínima ideia. Passa nada pela cabeça? Não passa. Acredito que seja por meio de sistema de computadores, assim, envolve isso tudo, né? Mas não sei, assim, de onde vem. A urna eletrônica foi criada pela Justiça Eleitoral há 20 anos. Os técnicos que desenvolveram o projeto. Cada detalhe foi muito bem pensado, como, por exemplo, o tipo do teclado, as cores dos botões. E para tirar a ideia do papel, o Tribunal Superior Eleitoral fez uma licitação para contratar uma empresa capacitada que pudesse fabricar a urna eletrônica. É mais ou menos assim. Os técnicos do TSE são o cérebro e a fábrica apenas executa o que eles pensaram. Porque o projeto é do TSE. A fábrica simplesmente materializa um projeto do Tribunal Superior Eleitoral. E nós temos um domínio tão completo dessa solução que a empresa que monta a urna eletrônica não consegue ligar. As urnas eletrônicas são produzidas em Minas Gerais, na cidade de Santa Rita do Sapucaí. Como a cada 2 anos o eleitorado cresce pelo menos 5%, a Justiça Eleitoral precisa fazer licitação para a compra de novos equipamentos. Mas não é só encomendar e deixar a fábrica fazer as urnas. A Justiça Eleitoral fica de olho na produção. Na fábrica, tem uma equipe do TSE que acompanha todo o processo. Depois disso, as urnas são enviadas para os estados, primeiro para os mais distantes, em seguida para os mais próximos da fábrica. Quando chegam aos TREs, os equipamentos recebem mais mecanismos de segurança. São justamente os certificados que vão verificar se o software que rodará nessa urna é um software de autoria do TSE e se ele está íntegro. É um mecanismo de segurança extremamente importante que inviabiliza que um software não reconhecido pela Justiça Eleitoral funcione na urna eletrônica. Depois de prontas, as urnas são distribuídas pela Justiça Eleitoral. Muita gente trabalha para que elas cheguem até as sessões eleitorais de todo o Brasil. Os equipamentos viajam de avião, barco, carro e depois ficam bem guardados até a hora da votação. Tudo sob vigilância. E mesmo apesar de ter muita gente envolvida nesse processo, há mecanismos de segurança que garantem que a urna não seja violada. Para a realização dos Jogos Olímpicos, mais de 30 milhões de itens de vários países chegaram ao Rio de Janeiro. Tudo foi distribuído e armazenado em galpões do tamanho de 12 campos de futebol. E para as eleições, a logística também é grandiosa. Às vésperas da votação, é preciso distribuir urnas eletrônicas em cerca de 420 mil sessões eleitorais. São mais de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. Dependendo da logística do regional, eles entregam essas urnas para os cartórios eleitorais. Os cartórios eleitorais, na maioria das vezes, é que preparam as urnas eletrônicas. E ao sábado, antes da eleição, elas costumam ser distribuídas às escolas. A tarefa não é mole, não. Por terra, faltam estradas adequadas. Por água, as cheias dos rios ou leitos secos dificultam a passagem. E ainda há trechos que o único jeito é seguir a pé. Essa logística ela tem que ser pensada com antecipação,
definido muito bem o quantitativo de mesários que vão trabalhar nessas regiões. A gente dá preferência a mesários que já têm experiência nos locais, para que possamos levar toda essa estrutura necessária, seja a urna, seja equipamentos de transmissão via satélite, para que possamos, ao término da eleição, transmitir esses resultados e assim garantir com que todos os eleitores possam exercer seu direito de cidadania. Imagina só para chegar em comunidades indígenas e quilombolas. As urnas enfrentam variação de temperatura e dias de viagem até as sessões. Por isso, até a embalagem de papelão precisa ser especial. A gente faz uma embalagem que passa por testes no Instituto de Pesquisas Tecnológicas, né, para aguentar transportes de longa distância, com trepidação e etc. Né? A Justiça Eleitoral conta com o apoio da Marinha e da Aeronáutica e, em algumas cidades, contrata empresas especializadas em transporte. Tem ladeiras que o carro patina só na poeira, aí depende do outro carro para puxar, um puxa o outro. Então a gente faz esse pacote para não ter a penetração da poeira dentro das zonas eletrônicas. Vale tudo para que no dia da eleição a sessão esteja pronta, dentro do horário. Temos esse dever de trazer até essas populações mais distantes, o seu direito de votar também. No Mato Grosso, um helicóptero sai de Cuiabá e leva as urnas eletrônicas junto com os mesários para a aldeia Metutiri, às margens do rio Xingu. Equipe e urnas ficam em ocas de madeira às vésperas da eleição. No dia da votação, eleitores de outras tribos e comunidades ribeirinhas chegam de barco. E mesmo envolvendo tanta gente nessa logística, ninguém tem acesso ao código-fonte dos sistemas eleitorais. São muitos os mecanismos de segurança que garantem que a urna não seja violada. E com o aumento no número de eleitores a cada nova eleição, mais sessões eleitorais são mapeadas em áreas de difícil acesso e mais urnas distribuídas para que nenhum local deixe de participar do processo eleitoral. Inviolável. Essa palavra define a urna eletrônica. É um sistema desenvolvido por técnicos da Justiça Eleitoral. E até hoje, ninguém, mas ninguém mesmo conseguiu violar o sistema. E depois que a urna eletrônica é fechada e lacrada, não adianta levar ela para casa e tentar forçar a abertura dela. A urna é a prova até de choques. Lacrar significa fechar, trancar. Caixa eletrônico, por exemplo, é completamente fechado e lacrado. Para tirar o dinheiro, a pessoa precisa ter conta bancária, senha e respeitar o limite diário para realizar a operação. O caixa é lacrado só com a senha ou com o cartão de crédito. Tem alguma maneira de abrir o caixa eletrônico? Só explodindo. Aí estraga a caixa, estraga tudo. A urna eletrônica tem um sistema de segurança ultramoderno, mas nem com a explosão os dados podem ser acessados. Para você entender melhor, é como se cada nota de 10, 50 e 100 ficasse em diversos compartimentos secretos. O criminoso teria que explodir cada um deles para ter acesso ao dinheiro. A urna eletrônica é assim, tem várias barreiras de segurança. Dá só uma olhada. Utiliza vários mecanismos, né, de assinatura digital, criptografia, para fazer com que ninguém, mesmo o Tribunal Regional Eleitoral ou um cartório eleitoral, consiga inserir dados ou alterar algum dado da urna eletrônica. Se a urna eletrônica for roubada, se alguém levar para casa, o que acontece? Se ele conseguir romper uma barreira de segurança, a urna automaticamente já não funciona mais. Porque ela se autodestrói, vamos dizer assim, do ponto de vista funcional. Muita gente pega na urna eletrônica para guardar, para levar para a sessão. E se alguém tentar abrir para ver o que tem dentro? Os votos já estão armazenados de forma embaralhada. Então, se ele conseguir entrar na urna para obter informação, ele não vai conseguir nada além de uma informação que já é conhecida. Mas a urna é tão segura que pode passar por várias pessoas. No Acre, por exemplo, a urna é enviada para aldeias indígenas pelo menos 5 dias antes da eleição.
Lá a urna fica ao lado, geralmente, da pessoa que vai acompanhando, passa a noite inteira ao lado da pessoa, né, que é o mesário, geralmente vão 3 mesários, uma pessoa treinada para fazer procedimentos técnicos e um policial. O próprio sistema da urna ele é travado para funcionar só no dia da eleição. Então, se o mesário ligar a urna eletrônica um dia antes, vai aparecer uma tela para ele dizendo essa urna só funcionará no dia da eleição, no caso do dia 2, às 7 horas da manhã. Oi gente, Hamilton de Holanda falando. Eu queria deixar um recado importante sobre as eleições, que a gente tenha consciência, que a gente vote com consciência. Para isso é importante pesquisar sobre os candidatos, sobre seus programas, sobre o passado que eles já fizeram. Um abraço. Vem comigo conhecer quem movimenta a nossa cultura. Música, teatro, literatura, artes plásticas, você encontra aqui. Conheça a nossa gente. Se liga na Câmara. Saiba o que os especialistas têm a dizer sobre saúde, educação, infraestrutura. Conheça os seus direitos. A Câmara está aberta. Se liga na Câmara. Confira o que os seus representantes têm feito em benefício da nossa cidade. O nosso jornal é todo seu. Se liga na Câmara. Segurança é uma palavra-chave antes, durante e depois da votação. Quando o brasileiro escuta esse sinal, ele nem imagina o que já aconteceu e ainda vai acontecer em questão de segurança. No dia da votação, há procedimentos que acontecem dentro e fora da sessão eleitoral e que provam que o nosso sistema de votação é moderno e seguro. Sabe aquela mãe que faz de tudo para proteger o filho? Pois é, assim é a Justiça Eleitoral, que não deixa o sistema eletrônico de votação desprotegido nem por um segundo. No dia da eleição, a Justiça Eleitoral fica mesmo que nem mãe coruja. Cuida de cada procedimento para garantir que o seu voto seja registrado com segurança. Existem outros mecanismos de verificação. A votação paralela, por exemplo, onde o juiz eleitoral sorteia o número de sessões, aquelas sessões sorteadas se busca a urna que está lá instalada no local de votação, na véspera da eleição, no sábado, por exemplo, e se traz para um ambiente no Tribunal Regional Eleitoral. Ali no dia da eleição e no horário da votação se fazem votos explícitos e verificáveis. Há câmeras filmando, pessoas acompanhando e uma empresa auditora. Então tudo que se digita no teclado da urna eletrônica é gravado por meio de filmagem, verificado anteriormente porque se escreve o voto numa cédula e se demonstra para as pessoas. E no final simplesmente se verifica se tudo aquilo que foi digitado
na urna eletrônica corresponde ao que sai no boletim de urna. Ah, e tem a zerésima também, lembra? A zerésima, ela é um relatório emitido no início da votação pela urna eletrônica, antes do início da votação, e que informa aos mesários, fiscais, eleitores, qual é a situação da quantidade de votos recebidos até aquele momento. 0 votos, então por isso o nome zerésima. Os mesários conferem tudo, tintim por tintim, antes de começar a votação. Todo o procedimento foi pensado para evitar qualquer tipo de fraude. O que foi, Roberta? Machucou? Não, Henrique, eu tô aqui vendo as minhas impressões digitais. Você sabia que elas me tornam um ser humaninho único? Sim, cada pessoa tem uma impressão digital diferente. E foi por isso que a Justiça Eleitoral passou a usar o sistema de identificação biométrica do eleitor. É mais uma garantia de segurança. Ah, Henrique, então é por isso que o João não vota no lugar do José? Isso mesmo. Quando a polícia investiga um crime, a maneira mais segura de chegar ao culpado é pela impressão digital. Dentro de todos os processos utilizados em forma de biometrias para identificação do ser humano ou individualização do ser humano, a impressão digital ainda é o mais eficaz, né? Até mesmo percentualmente falando. Nós temos um ranking de 95% a 98% de acertabilidade utilizando a impressão digital, enquanto o DNA em torno de 95%, chegando aos 96%. Ninguém tem o mesmo desenho digital, mesmo que seja gêmeos univitelino. Então a Justiça Eleitoral pensou, se a impressão digital é a melhor forma de solucionar um crime, por que não usar isso para evitar crimes? Foi aí que surgiu a identificação biométrica do eleitor. A ideia é simples. Um documento como título de eleitor dá para fraudar, mas ainda tá para nascer o dia em que algum bandido vai conseguir falsificar uma impressão digital. Como tirar um dedo? Campeão, isso daí pode até enganar criança, mas não a Justiça Eleitoral. A biometria traz segurança, garantindo que ele é o único capaz de votar como ele, né? Impossível de falsificar, totalmente impossível. E a biometria utilizada nas eleições é segura e confiável, gente. Eu sei que sempre vai ter alguém para dizer: ah, mas no meu trabalho tem ponto biométrico e não funciona. Eu não consigo bater. Explica para esse cidadão a diferença, Raquel. Todo equipamento biométrico, desde um ponto biométrico, você configura o nível de comparação ponto a ponto da biometria, né? Então tem uns aparelhos simples que fazem uma conferência básica que permite, a gente chama até fantasmas. Esse da Justiça Eleitoral ele tem um nível de criticidade, de comparação ponto a ponto da própria biometria muito maior. Então, só para comparar, seria como se a identificação biométrica do trabalho do camarada ali e a da Justiça Eleitoral fossem tipo o quê? Um carro 1000 e uma Ferrari. Mas olha só, justamente pela identificação biométrica da Justiça Eleitoral ser assim tão moderna e precisa, alguns cuidados são necessários na hora da votação. O dedo não é balançado, não. Você simplesmente pousa o dedo no leitor biométrico, aguarda a orientação para retirar e também não pode colocar e tirar de uma vez. O leitor ele precisa perceber que foi colocado um dedo ali, ele vai fazer a captura da imagem e você pode retirar o seu dedo. E aí tem um certo tempo ali, o próprio mesário vai te orientar nisso. É um lugar onde tem muita umidade, você tem que tentar secar um pouquinho o dedo. É uma região seca, você tem que tentar umidificar um pouco o dedo para que ele possa ter uma gordura razoável ali que permita a coleta da digital da melhor forma possível. Coisa prática ali, você passa na própria testa, que você tem um pouco mais de gordura nessa região e pronto, você praticamente já umidificou. Deu para entender? A biometria impede fraudes e deixa o processo eleitoral muito mais seguro. Então, se você ainda não fez o recadastramento biométrico, nem precisa pensar duas vezes. Depois das eleições, já sabe. Aguarde o chamado da Justiça Eleitoral e partiu o cartório. Olá, meu nome é Valesca, eu trabalho em Itamaraty e por isso eu moro em Genebra, na Suíça.
As pessoas elas podem votar pelo correio, podem ir nos pontos de votação, ou mais recentemente eles podem votar pela internet. Geralmente no domingo o voto é encerrado ao meio-dia e à tardinha já o resultado da eleição já sai. E agora, recentemente pela internet, as pessoas têm um prazo para votar e tudo mais, e é isso. Quero começar o meu discurso dizendo que, como vereador, vou priorizar a área da educação. Esse é o caminho para a construção de um futuro melhor. Queremos priorizar também a construção de mais casas populares. Afinal de contas, uma cidade só pode crescer de forma organizada quando possui o cidadão como prioridade. Vamos também Com a sua participação, os vereadores ajudam a construir um futuro melhor. Câmara Municipal de João Pessoa. Roberta, a partir de agora, o Tribunal Superior Eleitoral deve realizar, antes de cada eleição, o teste público de segurança do sistema eletrônico de votação. É isso mesmo, Henrique. Hackers de todo o Brasil são convidados pelo TSE a ajudar a encontrar possíveis falhas no sistema para melhorar e tornar ainda mais segura a votação. E foi justamente isso que aconteceu no primeiro semestre deste ano. O TSE anotou tudo que os hackers apontaram e depois de técnicos do tribunal aperfeiçoarem tudo o que era preciso, os investigadores foram chamados para testar o sistema de votação mais uma vez antes da votação de outubro. Foi a prova de fogo. 3 estudantes e um professor da Universidade de Taubaté, no interior de São Paulo, tentaram novamente executar o plano de ataque à urna eletrônica. No teste público de segurança, em março, eles encontraram uma fragilidade na saída de áudio da urna disponibilizada para pessoas com deficiência visual. É uma vulnerabilidade, está bem condicionada à ação do ser humano. Não é simplesmente, está totalmente liberado, não. Precisa um grupo de pessoas as quais estejam propensas a fazer essa fraude. Viu só? A gente pode comparar o teste público de segurança a um teste de qualidade extremamente rigoroso. Você sabe para que serve um teste de qualidade? Teste de qualidade? Não. Depende do teste, de qual serviço vai fazer esse teste. Você sabe para que serve um teste de qualidade? Para verificar se funciona direitinho o produto, tal, se tem algum defeito, essas coisas. Para ver se o produto é bom, se é resistente, se é prático, se é para verificar a qualidade mesmo, se o produto é resistente e é bom. Para saber se na hora que você precisa aquilo vai funcionar ou não. Para avaliar a qualidade do produto que a gente está ou ingerindo ou adquirindo naquele momento. Não, nada a ver, irmão. Isso é bom a qualidade, se está testado para a gente consumir ou adquirir aquele produto no momento da compra. Mas na Justiça Eleitoral não tem batidas e nem explosões. O teste de qualidade aqui coloca os neurônios para trabalhar. O teste é tão importante que desde o ano passado passou a fazer parte do processo eleitoral brasileiro e são realizados antes de cada eleição. Até agora já foram 3 testes e em nenhum deles os especialistas encontraram fragilidades que pudessem comprometer o resultado das eleições. Que é a sociedade civil organizada, né? Você vir se organizar, sentar aqui e colaborar com eles ao invés de você ficar simplesmente em casa dando uma criticada. Será que é seguro? Será que é não seguro? Vamos lá olhar pessoalmente, né?
Uau, Henrique, viu só quanta gente colabora com a Justiça Eleitoral? Roberto, e essa participação garante a segurança do processo, inclusive na hora de enviar os votos dos eleitores para serem contabilizados. Henrique, é nesse momento que surgem muitas dúvidas sobre a possibilidade de alguma fraude acontecer. Afinal, esses dados vão apontar o destino de milhares de municípios pelos próximos 4 anos. É muito tempo, né, Henrique? São 4 anos. 5 horas da tarde, fim da votação. Agora é hora de fazer a apuração dos votos e divulgar o resultado final. Calma, não precisa ficar nervoso. A Justiça Eleitoral cuida para que os votos sejam somados e o resultado saia de acordo com o que foi registrado nas urnas eletrônicas. Vários tribunais têm um outro mesário, né, com atribuições de transmissão. Ele recebe das sessões eleitorais as mídias, vai ao equipamento da Justiça Eleitoral, lê essas mídias e transmite o dado para as centrais, para os tribunais regionais totalizarem. E esses dados são conferidos no momento que chegam aos tribunais, se aquela mídia realmente é a mídia daquela sessão, né? A urna também transmite uma identificação dela. Quando nós damos carga na urna eletrônica antes da eleição, ela me gera um código que é como se fosse uma placa de carro, né? E esse código é conferido no TRE quando da transmissão. É uma segurança muito extrema, nós nunca tivemos nenhuma divergência entre a identificação da urna na transmissão e o que estava sendo esperado no Tribunal Regional. Viu só como seu voto fica seguro? Os dados são transmitidos com total segurança e não tem ligação nenhuma com a internet. Feita uma transmissão, o arquivo é lido por esse nosso programa, verifica se ele está correto e ele é mandado para ser recebido pelo servidor, é mandado pela rede. E aí é como se fosse, você faz um upload de um arquivo. Tem vários níveis de segurança e é totalmente a parte da internet normal que vocês têm acesso. Por isso não existe essa história de hacker invadir urna e alterar voto. Se alguém de posse dessa mídia de resultado aqui alterar qualquer coisa, o resultado será imediatamente reconhecido que não é um resultado válido. Nós só totalizamos aquele resultado que é assinado pela urna eletrônica. Todos podem ficar extremamente seguros que o voto, o conteúdo daquilo que você votou na urna é exatamente a mesma coisa que vai ser totalizado pela Justiça Eleitoral. Entendeu? E aí, o hashtag Confirma ajudou você a sanar suas dúvidas sobre o processo eleitoral brasileiro? Sim ou não? Então conta pra gente, faz um vídeo, posta na rede social e marca hashtag Confirma, hashtag Seu Voto, Sua Voz. Vem com a gente fazer parte desse movimento pela democracia. Semana que vem tem mais. A gente se vê. Tchau. Tchau.